Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês, um bom dia. Eu peço a todos que não forem inscritos aqui no canal para se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, a gente vai falar aqui sobre 3 assuntos. Primeiro, a gente vai falar sobre a entrevista que o Alexandre Campelo concedeu à Vasco TV, porque é necessário. Vamos falar aqui sobre o anúncio do Yaya Touré e vamos dar uma resposta aqui para o Botafogo. Primeiramente, o presidente Alexandre Campelo ontem deu uma coletiva na Vasco TV. O presidente falou sobre o CT. Ele não tem outro assunto para poder falar. Ficou cerca de 1h30 jogando conversa fora e não trouxe à tona esclarecimentos com relação aos salários atrasados. Muitos risos, alegria, e parece que tá tudo certo lá no Vasco da Gama. Infelizmente. Então, enquanto Campelo for presidente do Vasco, não há expectativa nenhuma para melhora. Infelizmente. Ainda bem que ontem a gente teve uma boa notícia. O Levenciano assinou o contrato de exclusividade com o Yaya Touré. Institucionalmente, para o Vasco da Gama, se trata de uma grande contratação, não apenas para dentro de campo, mas principalmente fora de campo, onde o Vasco ganhou muito já no dia de ontem com mídia. Nas redes sociais todo mundo falava disso, nos canais de esporte era o único assunto, todos tratavam até de forma assim descrente com aquilo que estava acontecendo. O sócio torcedor do Vasco da Gama com certeza vai ganhar outra vida. Isso vai alavancar mais ainda o sócio torcedor do Vasco da Gama. E o torcedor do Vasco, ele precisava de uma boa notícia. O torcedor do Vasco da Gama, nos últimos dias, estava muito ferido por conta desse descaso, desse desleixo. O Alexandre Campelo denegrindo, manchando a história do Vasco da Gama, indo a Brasília, indo para a televisão para bater boca com jornalista, adversários caçoando do Vasco da Gama. Então eu acho que ontem o Levenciano deu uma resposta institucional muito forte, não apenas para os torcedores do Vasco da Gama, mas para a mídia. O Levenciano, logo após o anúncio, ele deu uma entrevista lá no canal do Pilhado, onde ele fez questão de mencionar instabilidade para os funcionários e para os atletas do Vasco da Gama. Muito importante isso. Inclusive ele mandou um recado para o Castan, falando para o Castan para ter paciência, que se ele estiver lá, todo mundo vai receber, ninguém vai ficar sem um centavo sequer. E era isso que eu queria do Levenciano, que ele falasse um pouco dessa situação dos salários atrasados, para poder passar instabilidade para funcionário do Vasco,
para os atletas do Vasco que vivem um momento de muita incerteza sem saber o que vai acontecer no próximo ano. Então foi muito bom esse posicionamento aí do Levenciano. Mais reforços virão, mais anúncios aí serão feitos. Levenciano, ele negocia com outros atletas aí. A gente vai aguardar aí para ver quais serão os próximos reforços aí do Vasco da Gama. E a gente precisa mandar uma resposta aqui para o Botafogo. Muitos empresários ligados ao Botafogo falaram demais, o próprio Montenegro, e a verdade é a seguinte: não dá para colocar na mesma prateleira o Botafogo e o Vasco da Gama. Não dá. E o Botafogo mais uma vez ficou no lugar dele de freguês, no lugar subalterno e subserviente, que é o lugar dessa instituição aí quando se trata de rivalidade com o Vasco da Gama. Então tomou um chapéu bonito, um chapéu que entra para a história, como entrou para a história várias e várias goleadas que a gente deu dentro de campo. Então, essa resposta aí para o Botafogo demonstra, não apenas para o Botafogo, mas para os rivais daqui do Rio de Janeiro, que o Vasco da Gama ele vai se profissionalizar, que as coisas no Vasco da Gama serão diferentes. Pelo menos esse candidato aí está demonstrando alguma coisa aí. Então eu gostei principalmente aqui o fato do Levenciano ter dito ontem, não tinha assistido a entrevista lá com o Pilhado, de passar instabilidade para os funcionários e atletas do Vasco. Valeu, meus amigos. Vasco neles e estamos juntos. Valeu!